nossa conversa é sobre, mais uma vez, um pouquinho sobre produtividade. Eu tenho falado muito sobre isso, porque afinal de contas é uma coisa que tem alterado muito minha vida nos últimos tempos. E a gente vai falar sobre a capacidade de ter foco, como a gente consegue ser multitarefas. Afinal de contas, as mulheres hoje em dia são muito multitarefas. E ser multitarefas é contraprodutivo, né? Existem estudos mostrando que quando a gente realiza várias coisas, especialmente várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem muito menos capacidade de produzir realmente, de ter realmente resultados. Então, hoje eu vou falar sobre essa nossa capacidade de ter foco. Vocês já perceberam como os homens, de uma maneira geral, têm uma capacidade muito maior do que as mulheres de dizer de fazer uma tarefa específica e de ir nela até o final, enquanto as mulheres têm uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se a gente quer ser mais produtivo, a gente tem que começar a aprender a focar mais, então roubar um pouquinho dessa habilidade masculina. Na verdade, os homens não fazem isso por mal nem por bem, né? Aquela capacidade de dizer, hoje eu tenho uma reunião, não sei que hora eu volto, ou tchau amor, tô indo pro futebol e o resto que se lasque, né? Na verdade, eles não fazem isso por mal. É comprovado cientificamente que os dois hemisférios femininos, eles fazem conexões cerebrais tem uma quantidade muito maior de conexões cerebrais, e isso realmente faz com que as mulheres tenham a capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Mas quando a gente quer ser produtivo e quer realmente obter resultados, então a gente precisa começar a aprender a focar mais em alguma tarefa específica que você está fazendo. Então, baseado nessa ideia, a minha intenção é conversar aqui um pouquinho com vocês sobre como que a gente faz para aumentar essa produtividade, mesmo tendo que ser multitarefas. E para falar sobre isso, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu me lembro quando eu me divorciei, que eu tinha muita dó de mim, nos meus momentos de silêncio, né, de cantinho, aquele momento de introspecção, de olhar e me sentir injustiçada, de me sentir vítima, porque eu tinha me separado, tinha 2 filhos para cuidar e não tinha mais o pai deles por perto. E além disso, tinha um fator agravante que meu ex-marido estava estudando para concurso e não tinha renda, então não tinha nenhuma receita que vinha dele. E eu lembro que eu pensava assim, nossa, que sacanagem, que vida injusta, né? Porque outras mulheres se separam, mas ganham uma pensão, têm um dinheiro para ajudar ali no dia a dia, eu não. E agora? Agora eu tenho que cuidar dos meus filhos, agora eu tenho que cuidar do emocional dos meus filhos, tenho que cuidar das minhas emoções também. Além disso, eu vou ter que trabalhar muito, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso sustentar essas crianças e a mim também. Então, eu me lembro que me veio muito esse sentimento de vítima, porque eu teria que ser multitarefa. Bom, e é assim que a minha história com multitarefa começa a ter uma força muito grande. Eu, como mulher forte que sempre fui, falei, ok, não é isso que vai me tirar do meu foco, que vai me assustar. Se é assim que tem que ser, é isso que eu vou fazer. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser mãe, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer comida vez ou outra. Vamos embora, a preguiça e o desânimo nunca fizeram parte de mim, então eu vou conseguir. Mas o que aconteceu? Eu realmente fiz tudo, eu me organizei, eu contratei uma funcionária para me ajudar com a casa e coloquei as crianças na escola integral, eu organizei. O Wesley falou que eu sou anjo também, né? O Wesley falou que eu tenho que ser anjo, eu sou anjo já. Eu, sem modéstia nenhuma, eu sou capaz de dizer isso. Inclusive para mim mesma. Enfim, eu comecei a ser multitarefa de uma maneira muito efetiva, muito forte. Eu comecei a fazer isso, ia lá e trabalhava, e cuidava da casa, e fazia várias coisas ao mesmo tempo. Mas qual foi o problema? Eu comecei a fazer isso de maneira desordenada. Naquele modelo, deixa a vida me levar. Então, acorda, acende a luz, pega as crianças, leva para a escola e faz as coisas todas. Aí tem que ir no supermercado, vai no supermercado, na hora do almoço vou para academia, porque eu tinha que cuidar do meu corpo e tinha que cuidar de muita coisa. E trabalho, sendo produtiva no trabalho, chega à noite, dá comida para as crianças, põe o menino para dormir e foi indo. E assim a vida foi levando. Me lembro que na sexta-feira, por exemplo, a minha funcionária ficava em casa para eu sair.
à noite, porque eu tinha que exercer o meu papel de mulher, de amiga, né? Enfim, tinha que cumprir esse papel também. E eu me lembro de algumas vezes estar muito cansada, não tinha condição física nenhuma de sair, de bater papo, de fazer o social. E algumas vezes ela mesma me dizia: não, eu tô aqui, eu vim dormir aqui, para isso você vai sair. E eu falei: é mesmo, então eu vou. E o que foi acontecendo? Isso foi aumentando meu nível de estresse muito grande. Eu me endividei, porque na verdade para fazer tudo isso eu não fiz essa coisa de contratar funcionário, de colocar na escola integral, não fiz isso nunca de maneira planejada. Era bem deixar a vida me levar mesmo. Eu vou fazer, tem que contratar, vou contratar. Eu não dava para pagar, eu fazia um empréstimo. E assim a vida foi acontecendo. Até que chegou um momento que eu falei: peraí, eu já não estou dando conta mais de administrar isso tudo, por mais que eu tenha tantos papéis, e realmente eu não tenho como deixar de ser mãe, deixar de ser mulher, deixar de ser dona da minha casa e nem deixar de trabalhar. Eu tenho que continuar cumprindo todos os papéis que eu tenho, que eu exerço. Mas deve existir um jeito melhor de fazer isso. Então, é claro, a vida vai ensinando, eu aprendi na dor, né? Às vezes alguém que está aqui presente pode aprender pelo exemplo e sofrer menos do que eu acabei tendo que passar por várias coisas difíceis. Mas, enfim, continuando a minha história, eu então em algum momento tive que parar. Isso aconteceu quando eu conheci o Ho'oponopono. Na verdade, restavam ainda alguns sentimentos de mágoa, de raiva, de tristeza, ainda consequência, né, do meu divórcio. E eu encontrei o Ho'oponopono, que é uma ferramenta de autocura. O Ho'oponopono é uma oração, é a oração do perdão. Existem 4 frasezinhas que a gente fala e repete em vários momentos, que é: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. E esse Ho'oponopono, embora sejam só 4 frases simples, né? Mas ele foi o meu primeiro contato com 2 coisas. Primeiro, com autoconhecimento, para olhar para mim e entender que eu estava passando por várias coisas que eu precisava enxergar. Segundo, com a autorresponsabilidade. Foi o momento que eu tive que parar e falar: peraí, se eu tô me metendo em uma dívida, se eu estou estressada, cansada, sem tempo, se eu estou chateada, ou se eu estou magoada ainda com meu ex-marido porque ele não me ajuda, tudo isso é responsabilidade minha. E aí, se isso é responsabilidade minha, eu tenho como trabalhar, eu tenho como mexer nisso. Então, o Ho'oponopono, por mais incrível que pareça, né? Porque às vezes quando a gente tem contato com uma ferramenta desse tipo, a gente não consegue ter uma amplitude da atuação que ela tem, mas eu consegui ver várias coisas. O Ho'oponopono, ele tem dos princípios do Ho'oponopono é justamente esse, que você é responsável por tudo que você vive e que você é o espelho, né, de tudo que você, na verdade, tudo que acontece à sua volta é espelho de quem você é, dando de novo essa ideia de que você tem que se responsabilizar por aquilo. Então, esse primeiro contato com uma ferramenta de autoconhecimento me fez perceber que algumas coisas precisavam ser mudadas, que algumas coisas precisavam ser trabalhadas. E foi a partir daí que eu comecei a entrar em contato com ferramentas outras ferramentas de autoconhecimento e de produtividade. Bom, e aí eu quero dizer que essa live é sobre ser multitarefas e ser produtiva, porque desde que as mulheres resolveram lá queimar o sutiã, que na verdade não queimaram, né? Isso não era muito real, mas enfim, desde que o feminismo começou esses movimentos feministas começaram a lutar por essa igualdade de movimentos, igualdade de direitos, né? E que as mulheres começaram a trabalhar, as mulheres passaram a ser mesmo multitarefas, e essa função, isso não vai acabar. As tarefas não acabam nunca. Mas a gente precisa continuar, precisa aprender a utilizar várias ferramentas para ter felicidade, para viver com felicidade, apesar de ter que exercer multitarefas. Pode ser que seja cômodo você dizer: olha, eu tenho uma única tarefa, eu só tenho que cuidar do meu filho, mais nada. Isso de certa maneira é cômodo, mas isso vai fazer você realmente se realizar? O Jerônimo Temel, ele tem um livro que chama Produtividade para quem quer ter tempo. E eu vou falar para vocês aqui, ele fala que existem 4 elementos essenciais da felicidade. 3 são de realização. É a nossa realização pessoal,
quando você entende o seu propósito de vida e você está alinhado, seguindo o seu caminho em direção a esse propósito. A realização profissional, quando você se desenvolve intelectualmente e profissionalmente como gostaria. A realização financeira, que está relacionada aos bens materiais. E, finalmente, ao equilíbrio. Então, é por isso que a gente está conversando sobre isso aqui. Porque exercer as multitarefas e continuar sendo produtivo tem muito a ver com o equilíbrio, a nossa capacidade de ser equilíbrio. A Vivi está dizendo o seguinte, vou dar uma lidinha aqui. Estou passando por isso sozinha e tendo que enfrentar até mais. Preciso mudar e quero ser produtiva. E a Priscila, me sinto cansada, pois sou casada, cuido da minha casa e ainda tenho que cuidar da casa dos meus pais. Estou cansada. Então, olha só. Existem dois tipos de tarefas aqui. Na verdade, existem tarefas que estão realizadas. A gente precisa diferenciar isso aqui. Existem tarefas... lembre-se que eu acabei de citar para vocês 4 elementos essenciais da felicidade. E a felicidade, segundo esse autor, né, Jerônimo Temel, que é um autor brasileiro que fala sobre produtividade, esses 4 elementos são desenvolvimento pessoal, financeiro, profissional e o equilíbrio entre todas essas áreas. Então, quando a gente fala em cansaço por realização de tarefas rotineiras, de ocupação, por exemplo, de cuidar da minha casa e da casa dos meus pais, a gente tem que entender que este caminho provavelmente não vai te levar à felicidade plena. Por quê? Porque você não está realizando todos os seus papéis. E o seu elemento, por exemplo, de realização financeira? De realização pessoal. Então, assim, a gente precisa buscar entender que a gente tem que ter um sonho, você tem que ter um projeto, uma meta de vida. Porque senão você fica vivendo uma vida vazia, uma vida sem objetivo, né? Então, é preciso ter muita clareza. Um dos objetivos maiores dessas técnicas de produtividade na verdade, uma possibilidade de você ter essa produtividade tenha clareza do que é que você quer para a sua vida, defina suas metas, né? Tenha clareza de que é que você busca. Você vai ter que ainda cuidar da sua casa, cuidar da casa dos seus pais? Vai. E para isso você vai aprender a otimizar o seu tempo. De repente, limpar essa casa de uma maneira que ou fazer as tarefas de maneira que você não precisa fazer todos os dias. Então você vai ter que esquematizar as coisas para você poder fazer de uma maneira intercalada e que sobre tempo para você realizar, por exemplo, uma busca de um crescimento financeiro, uma busca de um crescimento profissional. Então, lembrar de equilibrar esses 4 pilares é muito importante para que você consiga ser feliz, porque é aquela velha história de que a felicidade não está no final, ela está no caminho. Então, que vida é essa que você passa o tempo todo só cuidando dos outros e, por exemplo, não cuidando de você? Certamente não é uma vida que te leva à felicidade. E aí você diz, mas eu não tenho jeito, não sobra tempo, né? Você é a única pessoa responsável pela vida que você leva. Então, se você não aprender a achar esse tempo na sua vida, eu posso te garantir que ninguém vai fazer isso por você. Então, sinta-se responsável pela vida que você tem, por tudo que você está vivendo e corra atrás dos seus sonhos. Busque realizar esses sonhos que você tem. Agora é começo de ano e a gente costuma traçar metas, né? Traçar planos para desenvolver durante o ano todo e define, eu vou emagrecer, emagrecer está sempre na lista, né, das mulheres especialmente, ou eu vou começar um novo estudo e tal. Por que acontece que a gente no meio do caminho, ou antes do meio, né, um mês depois a gente já desacelerou? Por que a gente não consegue fazer? Um dos motivos é porque a gente começa a priorizar o que não é prioridade. Então, eu falei aqui, uma das coisas a gente precisa ter clareza do que a gente quer na nossa vida. O Jerônimo é meu mentor, eu sou super fã dele, e por isso que eu vou citar ele aqui algumas vezes, mas ele faz uma analogia que a nossa vida é um quebra-cabeça. E quando a gente está montando um quebra-cabeça, que a gente não sabe qual é o desenho, já viu? Se você pega lá todas as pecinhas, joga em cima da mesa, e você não sabe o que você vai formar, como é difícil montar esse quebra-cabeça. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma colocar a capa do quebra-cabeça lá do nosso lado para servir de guia. Isso é a clareza que eu estou me referindo aqui. Se você não sabe qual é o seu desenho final, qual é o quadro que você quer formar, como que você vai estabelecer metas para chegar até lá? Então, anota aí no papel.
estabelecer metas. E uma coisa importante para conseguir ser produtivo mesmo sendo multitarefas, é você estabelecer essas metas e você saber que você não vai conseguir, por exemplo, fazer todos os seus papéis num único dia. Então, por exemplo, outro dia eu dei para Renata uma agenda de Natal. Eu dei uma agenda e um planner e ela ficou um pouco desesperada, porque ela falou: eu nunca usei agenda na vida, agora vou ter que usar tudo ao mesmo tempo. Mas acontece o seguinte, geralmente essas agendas que a gente usa, elas vêm lá as tarefas que você vai realizar no seu dia a dia. E o que acontece? A gente nunca vai conseguir exercer todos os nossos papéis em um único dia. Então, em um dia eu vou ser muito mãe. No sábado, no domingo, eu tô em casa, eu fui pro clube com as crianças. Eu tô brincando na piscina o dia inteiro com eles. Então, naquele dia, o meu papel de mãe vai estar muito bem desenvolvido. Mas o meu papel de profissional não vai estar bem desenvolvido, porque naquele dia eu não me dediquei a isso. Então, a gente precisa ter a agenda do dia a dia para saber, ok, hoje eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Mas para exercer multitarefas e ser produtivo, a gente precisa aprender a estabelecer metas semanais, os ciclos mensais e o ciclo anual. Então, qual é o problema de estabelecer uma meta anual? Falei, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Ok, então estabeleça a sua meta para o ano de 2020. E depois que você estabeleceu a sua meta para o ano, você vai pensar o seguinte: então, neste mês, quantos quilos eu vou emagrecer para conseguir chegar naquele meu objetivo final? E no segundo mês? E no terceiro mês? Aí estabeleceu todos os meses. Muito bem, volte aqui para o primeiro mês. O que eu vou fazer especificamente esta semana para conseguir emagrecer os 2 quilos que eu planejei neste mês? Então, as metas, tem muita gente que fala sobre isso, né? Que a diferença de metas e sonhos é que meta é aquilo que você coloca no papel. É muito importante escrever qual é a sua meta final e quais são suas metas parciais. Você tem que ser específico. Não adianta eu pergunto para você assim, qual é seu sonho? O que você quer realizar? Qual é a sua realização pessoal? E você diz para mim, eu quero ir para Disney com os meus filhos. Tá bom, e você quer ir quando? Aí você diz pra mim, eu quero ir em julho de 2021, no meio do ano que vem, porque você achou que aquilo era plausível, de acordo com a sua renda, de acordo com o seu momento de vida e tal. Em julho do ano que vem. Muito bem. Qual é o custo dessa viagem? Quanto você vai precisar lá em julho de 2021? Depois que você estabeleceu o custo, qual é o período que você vai viajar? Você tem que organizar suas férias, as férias do seu filho, com quem o cachorro vai ficar, várias outras coisas. Então, eu estou dando uns exemplos práticos aqui, só para a gente entender por que o planejamento é preciso ser feito o longo prazo e depois a gente vendo, por exemplo, no caso da gestão financeira que eu estou citando aqui, se você faz um plano para o julho de 2021, não adianta chegar em junho de 2021 e dizer, ok, é mês que vem a viagem, então deixa eu comprar a passagem e tal. É claro que assim as coisas não vão funcionar como deveriam, ou até vão, você vai pagar muito mais na passagem, no hotel e tudo isso, e vai ser, de novo, deixa a vida me levar, tudo muito atribulado, né? Então, essa história de fazer planejamento faz com que a gente se entenda como co-criadora da própria realidade. Fazer planejamento, traçar metas é muito importante para que a gente consiga conquistá-las. Não sei se vocês sabem, mas a gente é responsável pela energia que a gente emana. Eu sou uma estudadora dessa coisa de física quântica e de como a gente lida com essas energias que estão à nossa volta e que a gente produz, né? Então eu já digo para vocês, se você fala eu vou emagrecer, mas ao mesmo tempo você pensar, eu acho que eu não vou conseguir, você já não conseguiu. Então é muito importante entender que a gente cria a realidade que a gente vive, isso é comprovado cientificamente. A gente cria em pensamento e em sentimento cada uma das coisas que a gente vive. Então a gente precisa cuidar muito do ambiente que a gente vive, das músicas que a gente ouve, das pessoas com que a gente convive, porque todas essas coisas influenciam na realidade que a gente cria para nossa história, né? Então, para ser produtiva, mesmo sendo multitarefas, vou citar aqui algumas coisas e comentar. Primeiro, tenha clareza do seu propósito, conheça qual é o desenho final do quebra-cabeça da sua vida, aonde é que você quer chegar. Segundo, aprenda a estabelecer prioridades e entender
que urgência não é prioridade, porque muita gente fala, eu planejei a semana inteira, mas acontecem tantas coisas e eu não consigo executar o que eu tinha colocado em prática do jeito que eu tinha planejado. Eu já comentei em algum vídeo lá no YouTube sobre 5 técnicas lá de produtividade e falei sobre essa. Existe uma maneira que você faz planejamento de 3 dias da semana. E aí você planeja os 3 dias e deixa o quarto dia livre. De maneira que você, primeiro, não vai sair frustrado, porque você vai conseguir realizar aquelas tarefas, e o quarto dia que está livre serve para você encaixar as tarefas que você não conseguiu. Então, e tudo isso é um treino, você vai aprender a estabelecer prioridades. Então, por exemplo, às vezes você fez uma agenda em um dia, mas seu filho ficou doente, você precisou ficar com ele em casa e não fez mais nada, só cuidou do seu filho. E aí, todas as outras metas ficaram para segundo plano. E tá tudo bem, você faz elas no dia seguinte ou no seu quarto dia de planejamento, tá? A terceira dica é faça planejamentos semanais, mensais ou anuais, né? Lembrar que o ciclo diário da sua agenda, ele provavelmente não vai conseguir fazer você exercer todas as tarefas. Então, para que você não sinta que você não está cumprindo os seus objetivos, que você não está fazendo as coisas, faça ciclos um pouco mais a longo prazo. Uma coisa muito importante também é ser grato. Isso está relacionado com o fato de comemorar pequenas vitórias. Eu, há um tempo atrás, estava fazendo um coach de produtividade e aí falei para minha na minha sessão de coach, deve ter sido na segunda ou na terça-feira, e falei para ela, olha, Rê, eu não consegui fazer muitas coisas que eu tinha planejado porque eu passei o domingo inteiro fazendo todas as comidas, as marmitas da semana. E aí depois tinha um tanto de louça para lavar, muita coisa para fazer, e eu não consegui planejar lá, fazer. Acho que foi até o planejamento que eu não tinha feito da semana no domingo. E aí ela falou para mim, Dani, presta atenção, olha o que você fez. Você tem que aprender a comemorar essas pequenas vitórias. Você fez a comida da semana inteira. Ela falou, eu nunca consigo fazer isso. Então, a gente tem que aprender também a ser grato pelas conquistas que a gente tem. Eu realmente, até ela me falar, eu não tinha percebido que aquilo era um ganho, que no fundo eu estava sendo produtiva, que aquilo ia me beneficiar no restante da semana. Então, é ela que me chamou a atenção para isso, e ser grato, aprender a comemorar cada uma das pequenas vitórias é muito importante para a gente conseguir ser multitarefa. Por isso as metas também são muito importantes. A gente precisa, quando a gente traça a meta e escreve ela, coloca ela no papel, a gente consegue ver que fez. Porque quando a gente não escreve, né, você vai deixando a vida acontecer, você tem sempre aquela sensação de que está alguma coisa faltando, de que você não está se direcionando. Agora, olha a diferença. Se você definiu o que você vai fazer até dezembro de 2020, definiu o que você vai fazer mês a mês, e aí você vai vendo, e aí depois, semana a semana, em cada semana que você fizer alguma coisa, você pode comemorar aquele feito, né? O que você conseguiu concluir. E isso vai te dar motivação para conseguir continuando no seu planejamento. Outra coisa é ter uma mentalidade vencedora. Eu já comentei aqui um pouquinho. Quando você faz um planejamento, mas no íntimo sente que você não vai conseguir, você já não conseguiu. Então, ter uma mentalidade vencedora significa aprender a traçar as suas metas com acreditando que elas podem ser realizadas. Então você tem que ter uma mentalidade de quem vai conseguir. E para isso, você não vai traçar metas que são impossíveis, que são metas que estão distantes do que você realmente acredita. Então, assim, não adianta você traçar uma meta que no fundo, você não acredita nela. Então, as metas, elas precisam estar alinhadas com o que você acredita que você é capaz, né? A Vivi tá falando que assim fica mais claro e você comemora as pequenas coisas e vai se vendo avançar em direção ao seu plano de vida pessoal. Então, se você se observar, olhar para você e perceber que você está indo em direção ao seu objetivo, né, sentir que você está conquistando, faz você ter maior motivação para continuar. Outra coisa importante para conseguir ser produtivo é viver no agora. A ansiedade, ela é extremamente contraprodutiva. As pessoas ansiosas, elas estão sempre pensando no futuro, pessoas ansiosas, e não conseguem muito viver o presente. E você não viver o presente, viver no agora, acaba fazendo você não conseguir realizar as coisas que quer, né, que você gostaria. A meditação, ela entra no nosso método caminhar
por vários motivos, mas um dos motivos muito importantes é a gente aprender a viver no agora, no que está acontecendo exatamente agora. Então, por isso a programação, o planejamento é importante, mas você planeja a longo prazo, mas depois você vai viver dia a dia. Não é para viver o que você planejou lá para o mês que vem. Viva cada um dos dias que você está realizando, e aí vai percebendo cada coisa que você está realizando mesmo, concretizando. Oi, Fernanda, entrou aí agora, colega do CNPq. Então, viver no agora é muito importante. Meditação é uma das ferramentas melhores que existem. Eu, pessoalmente, em muitos momentos percebo que estou fazendo muita coisa. Quem me conhece de perto sabe que eu realizo várias coisas quase que ao mesmo tempo, mas hoje agora, com tanta técnica de produtividade na minha vida, eu aprendi a separar cada coisa no seu momento. Mas eu realmente sou uma realizadora de coisas, eu faço muitas tarefas ao mesmo tempo. E por isso, por vezes, quem trabalha comigo no meu dia a dia, eu falo, vou fechar minha porta que eu vou fazer uma meditação aqui de 5 minutos, só para respirar e pensar, ok, agora eu vou fazer esta tarefa e vou finalizá-la, porque isso é muito importante para te trazer de volta no momento que você está vivendo e aí conseguir realizar com mais efetividade, tá? É muito importante, uma outra dica aqui tenha autocompaixão. Nós mulheres somos muito autocríticas, né? A gente, no livro da Brené Brown, ela chama... esqueci o nome do livro. Da Brené Brown, de Ser Imperfeito, a arte de ser imperfeito. Ela fala sobre como as mulheres são cobradas em todas as coisas, né? Como a gente tem que ter o corpo bonito, tem que ser inteligente, tem que ser boa esposa, tem que ser boa mãe, a gente tem que várias coisas, né? E na verdade a gente não tem que nada, a gente tem que ser feliz, isso a gente tem. E aí, por isso, é muito importante a gente ter autocompaixão, a gente aprender a olhar pra gente com um olhar menos crítico. E isso significa que você vai fazer uma meta da semana, uma meta do mês, mas que pode ser que você não consiga. Ah, a Melissa tá lembrando que a coragem de ser imperfeito. Obrigada, Melissa. Falhou aqui o nome, fugiu. Isso vai fazer com que... Então, a gente pode traçar um planejamento, fazer tudo isso. Inclusive, eu tô falando aqui isso pra vocês, porque a minha vida é toda perfeita, toda no horário certinho. Não. Não, exatamente não. Hoje, com certeza, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor porque aprendi a usar essas ferramentas e aplicar elas na minha vida, uma vez que eu tenho a necessidade de ser multitarefa. Eu realmente desempenho muitos papéis, como eu acredito que muitas de vocês desempenham. Mas ter autocompaixão, olhar pra gente e falar, putz, essa semana eu não consegui fazer nada. Ontem eu tava um pouco com mal-estar, né? Cheguei de viagem aqui em Uberlândia. E eu tinha muita coisa para produzir, para fazer, mas eu não conseguia. Eu passei o dia deitada, com mal-estar, com corpo ruim, por causa da viagem, tudo. E falei, tá tudo bem, vai ser bom que eu vou descansar e amanhã eu vou produzir muito mais. E assim tem sido, né? Então a gente precisa, isso também é treino, porque a gente recebe muita cobrança, eu me cobro muito. E a gente precisa aprender a ter autocompaixão, olhar pra gente e falar, tá tudo bem, entrega os pontos, hoje eu não quero fazer tudo, eu não quero ser tudo, hoje eu só quero dormir e tá tudo bem, tá? E por último, 2 coisas aqui que eu coloquei para realização de metas, que seja específico e concreto na definição das suas metas. Então é aquilo que eu falei, se eu te perguntar, coloca aí quem quiser. Qual é o seu sonho? Sonho no sentido assim, o que você quer realizar? Que você tem um plano, não que você tenha feito já esse plano elaborado, como eu tô falando assim, mas uma meta que você gostaria de concretizar. Então, se você tem esse plano definido, você precisa ser específico e concreto. Então, escrever, a minha meta é correr uma maratona de 42 quilômetros em novembro de 2020. Onde eu vou correr vai ser no Rio de Janeiro, na data tal, às vezes geralmente as maratonas já estão marcadas, né? Porque aí se você definiu qual é a sua meta, você vai poder colocar cada uma das etapas. Ok, então eu não vou levantar da cama num belo dia e vou falar, eu vou correr minha maratona amanhã. Se você quer correr a maratona em novembro, tem coisas que precisam ser feitas antes, para que você consiga chegar lá preparado para a maratona. Então, quem quiser colocar aí, se tiver pensado alguma coisa,
ser específico e concreto na sua meta é muito importante para conseguir realizá-la. E, além disso, ter um tempo definido para você montar e completar esse seu quebra-cabeça. Então, não adianta assim também você falar, um dia eu quero ter uma casa na praia. Se esse é seu objetivo, você precisa definir um dia quando. Porque você entende que precisam ser estabelecidas pequenas metas para que você consiga chegar nessa meta maior? Então, não tem como simplesmente dizer eu quero uma coisa ou eu sonho em uma coisa, se você não faz nenhum planejamento, aquilo fatalmente não vai acontecer, tá certo? Bom, a Márcia que é do Detox Chef, colocou sonhos sem um deadline são apenas um sonho, é exatamente isso. Por isso que eu gosto, eu falo em sonho, mas logo depois falo em meta, porque eles dizem exatamente isso, né? Se você traça um sonho, mas não faz um plano para chegar lá, você fatalmente não vai conseguir realizar. Então, os sonhos, eles precisam ter deadline para poder serem realizados, né? A Fernanda, qual o prazo bom para uma meta? Isso depende muito de qual é a sua meta, né? Eu acho que é importante que as pessoas tenham metas de pouco tempo, de uma realização a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Metas financeiras, por exemplo, a gente sempre é orientado a fazer metas. Você tem metas financeiras que você pode, por exemplo, planejar para o mês que vem. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre como começar. A Renata pediu aí e a Fernanda também. A minha sugestão, primeiro, é que você busque alguma ferramenta de autoconhecimento, tá? Porque, por exemplo, mudança na alimentação. Então, exatamente. Qual é o seu objetivo? Por isso que eu tô falando que eu acho que o primeiro passo é autoconhecimento, é saber, primeira coisa que a gente precisa para a gente ser produtivo na vida é saber aonde é que a gente quer chegar. Esse é o primeiro passo. Então, para mim, tem um vídeo, esse mesmo vídeo que eu falei que a gente colocou lá no YouTube, que eu falo primeira ferramenta de produtividade, autoconhecimento. É estranho, né, a princípio, assim, mas para mim ele é o começo de tudo. Você quer mudar a sua alimentação? Para que tipo de alimentação? Qual é o seu objetivo com essa mudança? Porque, por exemplo, se o indivíduo quer ser vegano ou vegetariano só porque está na moda, esse é um propósito realmente firme? Porque isso também precisa ser muito claro, gente. O propósito de vida, os objetivos e as metas, os sonhos, elas só vão ser realizados se eles estiverem realmente ligados com o seu propósito de vida, alinhados com o que você tem intenção nessa vida. Então, assim, uma mudança de alimentação, se ela não está realmente ligada com o que você quer, com o seu plano, muito mais dificilmente você vai conseguir realizar. Então, a primeira coisa numa mudança de alimentação é entender por que você quer mudar a alimentação. Qual é o seu propósito inabalável, né? Como eles costumam chamar aí. Quando eu comecei com essa história de produtividade, eu tracei as minhas metas e eu tinha um propósito inabalável que era uma frase assim. Eu falava pra mim todo dia quando eu ia traçar minhas metas, qual é a história que você quer ter para contar. Por que eu escrevi isso? Porque eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria conquistar aqueles objetivos para ser modelo para os meus filhos. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, algumas metas que eu quero realizar para ser modelo para os meus filhos. Então, todo dia, quando eu ia traçar minhas metas, às vezes estava chato, estava cansativo, e aí eu pensava, por que eu vou fazer isso? Porque eu quero ter uma história assim, 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 assado para contar. Então, assim, você precisa saber por que você está fazendo isso, para que aquele plano, para que mudar de alimentação. Então, a primeira coisa para mim é autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, buscar conhecer ferramentas de produtividade. Existem vários, existem aplicativos hoje de produtividade. No Google mesmo tem aplicativos que são liberados para você fazer isso. Planners, já viram como está tendo muito planner para vender? Tem planners lindos que você começa a desenhar, faz lá o seu plano da semana. Então, eles façam esse planejamento. Existem algumas ferramentas, a gente no curso, no Método Caminhar, a gente fala sobre essas ferramentas, mas no YouTube, na internet, tem várias ferramentas de produtividade que você pode buscar. Mas basicamente, para eu citar aqui um modelo para vocês não ficarem aí muito perdidos, eu sugeriria que você começasse sentando no momento de calmaria, estabelecendo, no nosso curso tem, a Rita falando, tem sim. Então, eu
sugeriria que vocês começassem pensando nos seus planos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso pode ser o seu plano de vida pessoal, realização do seu sonho, profissional, né, quando você ainda está no estágio inicial, por exemplo, ou não, até na maturidade, e financeiro, por exemplo. Então, pessoal, por exemplo, relacionado a filhos, a família, tudo isso. E aí, estabelecer as metas de cada um desses projetos. E aí, veja o que é realmente prioridade para você. E aí, isso vai ser importante para você conseguir realizar. Como a Renata e a Fernanda perguntaram aqui como começar, né? Então, primeiro, eu seria isso. Estabelece o seu motivo, autoconhecimento, por que que você quer mudar, qual é o seu sonho, onde é que você está, onde você quer chegar, não só na metodologia Caminhar, mas existem vários outros cursos presenciais ou online de busca de autoconhecimento, então eu sugiro muito que vocês façam isso. O Ho'oponopono eu também fiz um curso, e foi quando eu comecei a me conhecer, como eu citei aqui no comecinho da live, e eu acho que isso é muito importante para você começar. Então, primeiro, defina seus sonhos, suas metas, estabeleça suas prioridades, tenha uma mentalidade vencedora. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Seja grato pelas coisas, né? Comece a treinar, a enxergar cada pequena coisa que você ganha no seu dia a dia. Consiga perceber cada coisa que você está realizando e assim você vai conseguir evoluir. Então, além de estar determinando, veja o que você tem que evitar. Uma coisa muito importante é isso também. Eu já percebi, por exemplo, redes sociais são ótimas, a gente tem muita coisa ali, é bom, eu sou super fã, uso muito, mas a gente tem que perceber que tem uma hora que você está só cuidando da vida dos outros ali. Aí isso daí é procrastinação total. O que tem de produtivo nesse momento? Então, assim, na internet, nas redes sociais, tem muita coisa, tem muita frase legal, tem muita coisa de autoconhecimento mesmo, tem coisas muito legais lá. Mas você tem que perceber o momento que você está ali 40 minutos na rede social e que você não usou aquilo de nada para crescimento seu. Então, se isso não está sendo produtivo, sai. Eu até tenho nessa folha de produtividade um campo que eu anoto o que eu preciso evitar hoje. Então, quando você num dia percebeu que não foi produtivo na sua vida, fala, nossa, hoje eu fiquei no telefone tantas horas, ou eu fiquei vendo televisão e me perdi aqui, né, muito tempo na televisão, podia ter feito outra coisa. Quando você perceber o que é que te tira esse tempo, no trabalho, por exemplo, às vezes eu levanto da minha mesa e no corredor passo e fico conversando, aí quando eu vejo passou 1 hora. E eu posso levantar e fazer o social? Posso, mas faço isso em 15 minutos. Aí eu vou me socializar, vou conversar com as pessoas, mas eu não vou perder meu tempo de produção. Então, perceber, isso é outra coisa, perceber o que você tem que evitar. Né? Então, ser grato pelo que você conquistou e perceber coisas que você precisa evitar. Eu tenho certeza que falar mal da vida dos outros e ver novela não é produtivo, tá, gente? Eu sinto informar quem gosta. Em geral, não tem nada ali de aprendizado real. Hoje em dia, a Renata até comentou sobre isso também. Nem consigo ficar no ambiente quando a pessoa começa a comentar da vida do outro, porque realmente aquilo lá não acrescenta em nada. E tem uma energia muito ruim nesse movimento aí. Então, é melhor sair fora. Essas são coisas que a gente precisa evitar. Bom, eu acho que era isso e a gente vai colocar aí para vocês sugerirem temas, nos ajudem, vejam o que vocês querem perguntar. A gente está super à disposição para fazer esse movimento de mulheres exponenciais crescerem cada vez mais, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.